Shalom, graça e paz, paz do Senhor, boa noite, de todas as maneiras e saudações. É um prazer, é uma honra estar aqui com você hoje. Você já cumprimentou a pessoa como está bonita do seu lado? Dê um abraço bem forte, diga seja bem-vindo, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Tome o seu lugar, querido. Que prazer, que alegria estar aqui hoje. Eu sou o pastor Júnior, assim é quem me chamam. Meu nome é Nilson Messor Júnior, pastorei uma igreja linda, num lugar fantástico, Realengo, Rio de Janeiro. Pensa um lugar bom para morar, irmão. Pensa um lugar tranquilo. Não tem tráfico de droga, não tem tiroteio, não tem violência. Só falta uma coisa em Realengo: praia. Que a praia fica a uns 40 minutos de onde nós moramos. O resto, lugar seguro para criar as crianças, gente. Sabe, o lugar bom. Pastor, o senhor está mentindo? Não, sou profeta, ué. Tem profeta aqui hoje? Taubaté é o melhor lugar do mundo para você, e Realengo é o melhor para mim, meu irmão. Eu preciso profetizar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: hoje você vai sair daqui para profetizar um tempo novo, um tempo de abundância, um tempo de céus abertos sobre tua vida em nome de Jesus, amém? Nós pastoreamos uma igreja linda ali em Realengo, Igreja Batista Shekinah. Estamos debaixo da paternidade, cobertura, como você achar melhor chamar, o apóstolo André Ricardo, um homem santo de Deus. Eu estive tomando café com ele hoje. Ele é de Minas Gerais, Manhuaçu, zona leste ou zona da mata de Minas Gerais. E assim, eu achei um pastor bem longe, 450 quilômetros do Rio para ir, mais 450 para voltar, e eu vou com o maior prazer. Sabe por quê? A gente tem prazer de estar perto do Pai. Você tem pai aqui? Quantos tem pai espiritual aqui? Ô irmão, você vai sair daqui, o pastor vai cansar de tomar café com você essa semana, que vai ser a semana do café em nome de Jesus. Eu estou aqui debaixo de legitimidade. Hoje eu tive um tempo maravilhoso com o meu pastor. Assim, é um homem extremamente ocupado, mas essa semana ele esteve no Rio, resolvendo algumas coisas, pregando em uma igreja, resolvendo alguns assuntos. E é tão bom ter um pai, é tão bom. Eu estava em casa ontem, família toda triste em casa, trancado dentro de casa. Ele liga e fala: meu filho, você está bem? Eu falei: tô. Bota uma roupa, vem aqui para o shopping para a gente ver um filme junto. Vamos ver a Liga da Justiça junto. O pastor é top, né, cara? Ter um pai é tudo de bom. Passamos uma noite maravilhosa e hoje ele tinha que pegar a estrada cedinho. E assim, eu não sou bobo, irmão. Quando eu vejo meu pastor passando, eu fico perto. Você vai aprender hoje a sair daqui e ficar perto do teu sacerdote. Você vai aprender a estar do lado do teu sacerdote. E eu corri cedo na padaria, comprei tudo e mandei uma mensagem. Falei: paizão, vem tomar café comigo. Ele falou: ô meu filho, eu já estou na estrada. Falei: poxa, eu queria tanto tomar um café com o senhor. Eu vou pregar hoje lá em Taubaté. O senhor ia orar por mim, botar a mão na minha cabeça. Ele: ô meu filho, eu oro daqui mesmo. Eu falei: eu recebo assim mesmo. Sabe por quê? Eu não sou ferido, eu sou filho curado. Tem filhos sarados aqui hoje? Ele orou por mim pelo telefone, eu recebi. Falei: ô meu amor, ele não vai vir, ele já está na estrada, é um homem ocupado. Sentamos, eu, minha esposa e minha filha. Daqui a pouco alguém bate na porta: tem café nessa casa? Falei: ô meu Deus, meu pai veio tomar café comigo. Sabe, eu tenho uma alegria muito grande de falar desse homem de Deus, porque meu ministério tomou uma nova forma, tomou um novo rumo. Depois que eu comecei a caminhar junto com ele, nós caminhamos juntos desde 2010. Eu quero falar um pouquinho do meu ministério. Eu fui criado na igreja. Aos 12 anos de idade, começamos a caminhar na igreja. Minha mãe afastada 15 anos do evangelho, acompanhando meus pais nos bares e nas festas, achando que dessa maneira ela ia trazer o meu pai para Jesus. Mas 15 anos afastada do evangelho. Um dia ela tomou uma decisão e falou assim: olha, Nilson, eu estou voltando para Jesus, eu estou voltando a congregar, eu estou voltando para a igreja. Meu pai, muito doidão, bebia demais. Falou assim: olha, excelente caminho, leve as crianças.
bêbado, mas sábio. E lá vai minha mãe com todos os filhos para a igreja. Fui crescendo na igreja, fazia peça teatral, cantei no coral juvenil da igreja, fui crescendo. Sabe, a nossa família, 2 anos depois, meu pai estava dentro da igreja com uma Bíblia debaixo do braço, falando para o pastor: pastor, eu quero saber o sentido da vida, da onde o homem veio, para onde ele vai quando acabar essa vida aqui. Aí o pastor falou: eu vou te ensinar tudo. 1 ano, o coração duro daquele homem, 1 ano indo para a igreja, estudando a Bíblia, todo mundo falava: ô irmão Nilson. Ele falava: não sou irmão não, estou querendo saber para onde eu vou depois que acabar esse plano físico aqui na terra, eu quero saber para onde vai. E assim, 1 ano depois ele estava levantando a mão, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. 2 anos depois estava ingressando no seminário. 4 anos depois estava, sendo ordenado ao ministério pastoral, e foi para uma terra tão distante, chamada Realengo, lugar do, pacificado, nobre, onde só tem gente chique naquele lugar, e foi pastorear uma igreja naquele lugar. Mas eu nunca gostei daquele lugar, não gostava porque aquele lugar roubou meu pai de mim. E quando eu comecei a namorar com quem hoje é minha esposa, a gente estava procurando uma igreja para congregar, porque a igreja que eu fazia parte, o pastor não quis receber ela só porque ela era minha namorada. Eu não cheirava essas coisas. Eu nunca vi pastor rejeitar a ovelha, mas ela foi rejeitada. Eu falei: olha, vamos procurar uma igreja. Tem a igreja aqui. Ela falou: não, eu tenho irmãs lá. Eu falei: vamos para outra aqui. Ela falou: eu tenho irmã aqui também. Eu falei: vou apelar, vamos para a Universal. Ela falou: minha mãe é de lá. Eu falei: chega. Ela falou assim: seu pai é pastor, não é? Eu falei: na igreja lá em Realengo, lugar muito feio, eu não quero ir lá não. A igreja tinha 30 pessoas. Das 30 pessoas que tinham, 27 eram muito idosos. Pensa idoso assim, que já está quase sendo promovido para a glória. Eu amo os anciões da igreja. Mas era uma turma assim, que estava fazendo hora extra, mas assim fiel ao Senhor, fiéis a Deus. E eu cheguei, tinha 3 jovens, e eu cheguei empolgado. Falei: olha gente, vamos fazer um congresso de jovens. Os jovens falaram assim: pô pastor, estou cansado. Pastor não, eu era Júnior. Estou cansado. E os velhinhos: vamos Júnior, vamos fazer, vamos botar para quebrar. Eu falei: cara, aonde eu me meti, meu irmão? E começamos a trabalhar, formamos um ministério de música na igreja, era engraçado que tinha um piano na igreja. O piano batia dó, dava dó sustenido, irmão. Pensa que dó que dava. O piano estava todo comido de cupim. Falei: pai, esse piano não dá nem mais para afinar ele. Falou: não, meu filho, você vai aprender o que é adoração aqui. E assim, eu era músico, tocava guitarra. Eu falei: pai, vamos comprar um violão elétrico, vamos comprar um Takamine para fazer o louvor da igreja. Ele falou: meu filho, nós acabamos de receber uma oferta. Eu falei: glória a Deus. Vem ele com um projeto de violão na capa. Quando ele tira, irmão, o nome do violão é Kashima, nome de time de futebol japonês, querido. Assim, pensa um negócio ruim, que só dá para tacar na fogueira para ficar se aquecendo no fogo. Ele falou: meu filho, é esse aqui. Eu falei: pai, isso aí não sai som. Não era elétrico, não tinha nada o violão. Ele falou: não, meu filho, esse é o nosso melhor. Hoje você está aqui nessa igreja top. Essa igreja é top, irmão. Você tem alegria de estar nesse lugar aqui? Essa igreja é top, irmão. Eu entrei aqui, eu falei: até nobreza aqui. Eu cheguei à igreja muito humilde, o violãozinho, mas caído. Primeira função da minha esposa na igreja era segurar o microfone na boca. Saía mais ruído nas caixas de som do que som audível, que acorde, a harmonia. E no final do culto ela tinha que fazer fisioterapia, o braço ficava duro de tanto que ela tinha que segurar o microfone. Mas foi naquele lugar que eu aprendi coisas que Deus me ensinou, que em outros lugares eu não conseguia. Um dia de domingo a gente estava tocando, eu estava sentado, o violão não tinha nem correia, tinha que tocar sentado, e a minha namorada com o microfone na boca, e eu comecei a chorar, porque eu estava sentado tocando, cantando as canções. Na época chamava corinho. Quem é mais antigo aqui lembra dos... vamos cantar um corinho, lembra, varão? O corinho, a gente estava cantando corinho, irmão, e Deus descendo coro em mim. Aquele dia eu comecei a ouvir som de teclado, eu comecei a ouvir som de saxofone, eu comecei a ouvir som de bateria, eu enxuguei as lágrimas, eu falei: cara, eu estou ficando doidão nessa igreja.
Sabe, esses coroas estão me deixando doidão, que negócio é esse? Eu fechava o olho, eu ouvia aqueles sons todos, som de teclado, som de bateria tocando junto comigo, eu chorava. Falei, cara, que loucura é essa que eu estou vivendo? Acabou o culto, eu enxuguei as lágrimas, entra uma irmã, sabe, entra no culto, aquelas irmãs que tem um coque grande aqui, não sei porquê, ela entra daquele jeito, cadê? Falei, chegou, aleluia. Cadê moço? Quando fala moço, irmão, é porque o recado é forte. Cadê moço? Eu falei, o que foi, moça? Eu falei, cadê o órgão? Eu falei, moça, só tem eu, violão cachimba ruim, namorada com microfone na boca, não tem órgão. Falou, não, moço, cadê aquele saxofone? Eu falei, moça, eu, violão cachimba ruim, namorada, microfone na boca, porque não é elétrico. Ela falou, não, moço, é você que não está entendendo, cadê a bateria? Eu falei, mais uma vez, moça, eu, violão cachimba, namorada, microfone na boca para sair som na caixa. Ela falou, quem não está entendendo é você, porque eu estava passando do outro lado da rua, e eu ouvia o som desses instrumentos, e Deus mandou eu entrar aqui, para dizer para você que você vai sair de trás desse violão, e eu estou vendo você atrás do púlpito pegando a palavra. Eu falei, agora é muita doideira, meu irmão. Glória a Deus. Você está aplaudindo, mas você não sabe o porquê. Sabe por quê? Eu sabia 2 versículos da Bíblia. A igreja que eu vim era obrigado a saber João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tinha que saber esse. E quando eu fui para Realengo, eu falei, cara, um versículo só não está bancando, eu preciso achar outro. Eu fui ler na Bíblia que estava escrito, Jesus chorou. Eu falei, é o meu versículo, aleluia, glória a Deus, pronto. Eu sabia 2 versículos da Bíblia. Minha namorada às vezes falava, Júnior, volta a fita por favor, repete que eu não estou entendendo. Eu só falava gíria. E uma mulher entra, ouve o mesmo som que eu estava ouvindo no culto, ela do outro lado da rua, ela ouve os mesmos sons, entra e diz, olha, Deus está mandando dizer que você vai estar atrás do púlpito. Eu falei, cara, é muita doideira. E a minha esposa, namorada, ainda brigou comigo. Falou, não quero casar com um pastor não, eu sei o que teu pai sofre. Eu falei, essa mulher doida, Cristiane, entra aqui, entrega um negócio aí, e tu vai brigar comigo, meu benzinho, não faz isso. E querido, eu fui crescendo, conhecendo, sabe, mais de Deus, e fomos nos apaixonando, fomos vivenciando. Em 2002, a igreja tomou um impacto. A gente foi para um negócio chamado Encontro com Deus. Alguém já ouviu falar? Oh, meu Deus, é tremendo mistério, cara. Quem que não foi para o Encontro com Deus? Ah, você precisa fazer sua inscrição hoje. Hoje, faz hoje. Pastor, mas que é isso? Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir, essa turma vai fazer inscrição hoje. Pastor, mas não está aberto. Pastor, desculpa, falei. Abriu hoje a inscrição para o encontro, irmão. E eu tenho certeza que depois dessa noite de aliança, Deus vai dar velocidade para essa igreja. Vocês vão entrar em 2018 voando em nome de Jesus, querido. A gente começou a ir para esse negócio, encontro com Deus. Minha mãe dormia no culto. Quando ela não dormia, ela ia lá para fora bater papo, falar de culinária. Quando minha mãe volta do encontro, ela volta dando um salto dessa altura. É uma mulherzinha de 1,49 m. Voltou dando um salto quase do tamanho dela, embolando uma língua. Eu falei, cara, minha mãe bebeu nesse troço que ela foi, meu irmão. Minha mãe está doida. Só que ela estava muito doidona de Jesus, e ela pediu o microfone e falou, olha, tem alguém aqui do meu lado direito, nessa fileira aqui. Deus está falando, tem gente aqui que está com uma dor assim, assim, assim. Levanta agora que Deus vai te curar. A pessoa, sou eu, irmã. Vem cá. E braba, eu falei, uau, não é minha mãe não, cara. Vem cá. Chapou a mão na cabeça, untou de óleo. Irmão, a gente era de uma igreja tradicional. Bater palma era escândalo. Pensa, a esposa do pastor, doida, pulando alto, falando que ia orar.
e ungindo com óleo. Ungir com óleo, a gente não usava isso. Ela arrumou um óleo doido lá e foi ungir. Acabou de ungir, ela falou: procurador, tá doendo não? Então começa a correr comigo. Pensa, uma velhinha pequenininha correndo e um outro velhinho que estava cheio de dor correndo. A igreja, uau! E a gente começou a trabalhar. Só que a gente foi convidado porque a tradição se incomodou demais. E a gente foi convidado a se retirar do recinto. Assim, uma maneira delicada de mandar a gente embora. E o meu pai, assim, eu acho que ele só perde para Moisés. Pensa um homem calmo, pacífico. Eu falei: pai, tem 6 cobras, deixa que eu bato. Você não precisa nem segurar. Deixa que eu arrepio. É só bater na cabeça da cobra, acabou essa bagunça aí. A gente vai continuar. Meu pai pegou um terreno quase do tamanho desse aqui. Construiu um templo para mais ou menos 400 pessoas. 20 salas atrás. Todas as salas prontas. Mas a tradição disse para ele: o senhor tem que desocupar, porque o senhor está ferindo a doutrina da nossa convenção. Tudo ele comprou. Ele pegou a chave, falou: olha, o meu sonho é maior do que essa estrutura que eu montei. Eu estou saindo para começar um sonho. E foi assim que começou a nossa igreja. A gente foi para a sala da casa de um irmão, em um mês não dava mais. Fomos para uma garagem, em 6 meses a garagem explodia. Pensa uma garagem do fogo. Fogo chegava a descer trançado, irmão. A gente saía até queimado. Sabe, era a garaginha do fogo. E teve uma vez que o som decidiu queimar. Falei: cara, e agora como é que vai ser o louvor? Falei: Deus, não tem, e agora como é que vai ser? Deus falou assim: quem disse que eu preciso do som? Só preciso da voz dos adoradores. Irmão, eu pensei em pegar o violão e tocar desplugado. Deus falou: eu não estou falando de tocar desplugado. Eu estou falando da voz do povo. Eu quero ouvir a voz daqueles que me amam. Falei: cara, eu estou ficando doido. Deus falou: abre no Salmo e vai ler o Salmo. Lê o Salmo e deixa que eu faço o resto. A gente acha que a gente que faz alguma coisa, irmão. Não, é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Olhe para o teu irmão, diz assim: você está aqui por Ele, para Ele, é para dar glória para Ele, meu irmão. Você está entendendo? Essa igreja foi plantada aqui para glorificar o nome dEle, e o som dessa igreja vai percorrer toda essa região, e vai ser ouvido que aqui o Senhor reina. Glória a Deus. Eu abri o Salmo e fui ler. Na metade do Salmo, você já viu que choro começa a pegar? Aí o outro olha: ai, está chorando, começou a me dar vontade de chorar. Começou, irmão, quebrantamento na igreja. Uma irmã, parecia Maria, quebrou o vaso. Ela começou no manto terra. Irmão, aquele culto se estendeu. Era um culto durante a semana, querido. O negócio não parava. E Deus falou: você já leu o Salmo, agora cala a boca, porque sou eu que vou fazer. Eu li o Salmo, botei o microfone e sentei para chorar. 6 meses, a garagem explodiu. A gente foi para o 3º andar de um prédio. Irmão, e a gente viveu tanto milagre naquele lugar. A gente estava adorando, e um homem, mas ele estava com uma ferida na perna, e andando com um cachorro do lado. A ferida na perna do homem dava para ver, sabe? Estava horrível. E no meio da adoração, aquele homem brota no 3º andar de um prédio. Aí os irmãos trabalhavam na recepção, falaram: como o senhor conseguiu subir aqui? Como o senhor veio parar? Quem te convidou? Ele falou: é que tinha um homem de branco ali naquela porta falando assim para mim: vem. E eu fui, eu não sei como é que eu cheguei aqui em cima, mas eu cheguei. Acabou o culto, vieram trazer o homem fedia, podre, a perna dele estava podre, com um cachorro do lado lambendo a ferida dele. Nós oramos por ele, e para descer o homem, eu falei: o senhor pode ir? Falou: não consigo descer. Eu falei: como o senhor subiu? Ele: eu já falei, tinha um homem de branco na porta, ele fazia assim: vem. E eu subi.
Sabe, a igreja estava vivendo tudo isso. Saímos do terceiro andar, alugamos. O espaço era um supermercado. Estou vendo aqui, pastor Wilson, que nobre. Glória a Deus, que prazer revê-lo. Pastor Wilson pregou lá. Era o nosso orgulho, quando falava, onde é a sua igreja? Antigo mercado tal. Pela misericórdia de Deus, aleluia. A gente fala pela misericórdia, né? A gente está inflando o nosso ego. E a igreja foi crescendo. Só que a gente não conhecia um assunto chamado aliança. E esses mesmos que viram todos esses milagres, foram os mesmos que se levantaram, se rebelaram, foram os mesmos que disseram, pastor, eu te amo tanto, mas sinto que meu tempo aqui acabou. Você já ouviu isso aqui em Taubaté? Já ouviu, pastor? É o mesmo demônio. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você ama sua esposa? Os homens, você ama sua esposa? Pensa, campeão, você virar para sua esposa e falar assim, olha, eu te amo tanto, mas sinto que o nosso tempo junto acabou. Olha a cara da irmã. A irmã já está brava, irmão. Abraça ela, pelo amor de Deus. Está amarrado isso, tá? Isso, pode beijar, glória a Deus. Irmão, quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar junto. Sabe, a gente ouviu essa frase diversas vezes. Dessa igreja que nasceu debaixo desse manto de milagres, de poder de Deus, saíram 3 igrejas montadas na nossa. 3 igrejas. Ai, glória a Deus, quando eu estava contando isso numa igreja, teve uma irmã que falou, aleluia. Eu falei, aleluia nada, irmã. Aleluia se fosse enviado. Aleluia se eu impôsse as mãos e falava, olha, eu estou abençoando, vai lá, abre a igreja. Mas não, saíram debaixo de uma coisa chamada rebeldia, rebelião, racha. Aquele lugar enorme ficou cheio de dívida. Eu assumi uma igreja cheia de dívida. O pessoal quebrado, o pessoal moído. Eu falei, Deus, e agora um garoto? Eu me achava um garoto, ainda me acha esse corpinho aqui de 15 fora do peso. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E agora? A gente tinha célula, fazia encontro. Eu puxei o freio de mão. Falei, Deus, eu não dou um passo para frente se tu não falar comigo. 4 anos sozinho, passando por aflições. 4 anos andando sozinho, tomando, sabe, mas paulada atrás de paulada nas minhas costas. Minha esposa era minha pastora, eu deitava a cabeça no ombro dela, chorava. 2008 eu quase abri mão de tudo. Eu já estava com um plano pronto. Falei, eu vou domingo, eu vou entregar a igreja. Vou juntar uns cacos que eu tenho, vou comprar um saco de bala. E lá no Rio, o pessoal vende bala no trem. Falei, cara, eu vou me levantar, porque a igreja ia mal, a minha vida financeira ia mal. Eu tentava fazer um filho e não fazia. Trabalhava toda noite. As crianças aqui põem toda noite. Você sabe o que é trabalhar toda noite, né? Glória a Deus, irmão. Falei, cara, o que está havendo? Por que tudo isso? Fui para uma reunião. O pastor não sabia nada da minha vida. Uma quinta-feira, o plano era entregar a igreja no domingo. Se eu pudesse riscar 2008, mas não pode, sabe por quê? Porque são marcos na minha vida. Me fortaleceram para mim estar aqui até hoje. Aquela quinta-feira eu entrei dentro da sala, era um estúdio. E o pastor falou, não sei porquê, mas Deus está mandando falar hoje isso. Tem gente que está aqui pensando em vender bala no trem, largar tudo, domingo agora. Mas Deus está falando que Ele te escolheu. Ele vai começar uma nova história na sua vida. Escuta, talvez tenha gente aqui que já pensou, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou falar, pastor, eu te amo tanto, mas sinto que o meu tempo aqui acabou. Tem gente aqui que já sofreu tanto. Mas eu quero te dizer, querido, Deus vai inaugurar um novo tempo na sua vida ministerial, na sua vida familiar. E eu tenho certeza, você vai entrar o próximo ano
mas voando baixo. E você vai ser um testemunho vivo aqui em Taubaté do poder e da glória de Deus. Se você crê nisso, dê um forte aplauso no nome do Senhor. Glória a Deus. Em 2010, eu reencontrei o apóstolo André Ricardo. Eu liguei para ele, eu falei, olha, eu preciso de ajuda. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso que venha aqui. Eu só preciso que libere uma palavra. Ele falou, meu filho, vem para cá, fica aqui comigo. Eu não tinha nem dinheiro para passagem, eu juntei os cacos que eu tinha. Falei, Cristiane, arruma as malas que a gente vai para Minas. Ela falou, para onde? Eu falei, só arruma as malas. E nesse tempo a gente teve uma menina, minha filha preciosa, Emanuele. Emanuele tinha 6 meses de vida. Pegamos um ônibus, não tinha carro, não tinha nada. Pegamos um ônibus e fomos para Manhuaçu. E ali Deus deu início a um novo tempo na minha vida. Eu comecei a aprender sobre o assunto que eu quero começar a falar contigo hoje, chamado aliança. Aliança pode mudar o seu destino. Aliança, eu tenho certeza, essa igreja é uma bênção, mas a aliança vai levar essa igreja a um novo patamar e um novo nível. A aliança vai abrir portas, a aliança vai desatar aquilo que estava atado na sua vida. E esse assunto, esse seminário começou na igreja do meu pastor, fruto também de rachas e rebeliões. E ele falou, Júnior, quanto mais eu subia no púlpito para falava, olha, aquele irmão me feriu, aquele outro me magoou, aquele outro me deixou. Quanto mais os rebeldes se fortaleciam e mais eu sofria. Ele falou, Júnior, um dia eu parei tudo. Eu falei, isso que eu estou fazendo está me trazendo mais prejuízo. Eu vou ensinar a igreja sobre esse assunto aliança. E nasceu o que hoje é um seminário que ele está correndo o Brasil inteiro. Ele não para na cidade dele. Ele está na igreja dele, domingo à noite, segunda, terça-feira ele entra no carro, amanhece pela manhã no aeroporto de Belo Horizonte e passa a semana inteira. Teve um dia que ele falou, meu filho, hoje eu preguei de manhã num estado, à tarde em outro, e à noite eu estou pregando em outro estado. Não é porque, ele diz, não é porque eu sou um bom pregador, é por causa da necessidade. Quantos pastores feridos, quantas igrejas machucadas. Hoje eu estava conversando com ele de manhã, e ele estava contando de um pastor em algum lugar do Brasil. Ele falou, Júnior, um pastor top, pensa, um cara bom, evangelista nato e excelente administrador, a igreja dele bombou. Montou um templo para 2.500 pessoas, ele estava reunindo 2.200 pessoas. Só que foi um racha daqui, outro racha dali, outro dali. E o auxiliar dele começou a trabalhar conspirando contra ele. E quando o auxiliar terminou a conspirata dele, ele levou quase toda a igreja. Hoje esse pastor, muito doente, ferido, está reunindo com uma igreja, um porte para 2.500 pessoas. O máximo que ele consegue é 200 pessoas no culto. E ele está indo para lá para ajudar esse pastor a se levantar dos rachas. Eu quero te dizer, querido, sabe, hoje a gente vai receber uma palavra que vai ser para nós uma vacina. Se aqui, graças a Deus, não tinha, a gente vai vacinar, sabe, para que não tenha mesmo. Você já ouviu falar de poliomielite? Você já viu crianças hoje com poliomielite ou paralisia infantil? Muito difícil, por quê? Foi erradicado por causa da vacina. E a aliança é uma vacina que a gente dá na igreja. Porque eu tenho certeza, quando eu pus o meu pé aqui, eu falei, essa igreja vai crescer muito. Eu estava conversando com o pastor, ele estava contando de alguns projetos para o próximo ano. Irmão, eu tenho certeza que esse galpão aqui vai ficar lotado de gente apaixonada por Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Mas escuta, aonde tem gente vai ter problema. E por isso entra a aliança, para quê? Para nos vacinar. Eu quero hoje falar sobre lealdade. Será que você é uma pessoa leal?
E eu quero começar falando a respeito de uma tribo de índios nos Estados Unidos chamada a tribo dos Cherokees. Sabe aquele carrão Cherokee? A tribo de índio de Cherokee, o moço, quando ele estava já fazendo chegando na sua idade adulta, madura, ele ia se tornar um guerreiro da tribo, mas para ele se tornar um guerreiro da tribo Cherokee, ele precisava passar por alguns testes. E ele era um jovem forte, ele era um jovem sarado, ele pensava, o teste que mandar eu vou tirar de letra. E o pai pega esse moço pela mão e começa uma caminhada mata dentro. E quando chega no meio da selva, o pai faz um desafio. Diz: meu filho, eu te trouxe aqui para o meio da selva, porque hoje, você se passar no teste, você vai se tornar um guerreiro da nossa tribo. Eu tenho certeza que hoje Deus vai separar guerreiros aqui para essa tribo em nome de Jesus. Deus hoje vai promover você como um aliado e um aliançado do teu pastor, e você vai andar do lado dele em nome de Jesus. E diz que o teste consistia da seguinte forma: o pai virava para o filho e falava: olha, essa noite você vai passar aqui na selva. Você não vai precisar fazer nenhum exercício físico, você não vai precisar matar nenhum animal. A única coisa que você precisa manter é uma conduta de lealdade. E como essa conduta de lealdade, eu vou vendar os seus olhos, e você vai passar a noite sozinho aqui no meio da selva. Agora você precisa obedecer o primeiro comando. Qual é, pai? O primeiro comando é: você não pode tirar a venda dos olhos. Se você por algum motivo tirar a venda dos olhos, você está reprovado no teste, você não pode ser um guerreiro da nossa tribo. Segundo lugar, meu filho, além de não tirar a venda dos olhos, você não pode gritar por socorro, em hipótese alguma. Você pode gritar para tentar afugentar algum animal. Você pode gritar, sabe, para você, porque quando a gente fica com medo, tem gente que canta, não é verdade? Aqui não tem gente medrosa não, só lá em Realengo. A bala canta, aí o pessoal começa, oh meu Deus, aí começa o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará de Deus. Aí eu... Você não pode, meu filho, você precisa se manter. Não tire a venda dos olhos e nem grite Você pode gritar, mas não pode dizer socorro. E quando você sentir os primeiros raios de luz do sol, se você obedecer esses dois princípios, você se torna um guerreiro da nossa tribo. Agora pensa aquele jovem, primeira noite dele dentro da selva. O que tem na selva? Toda espécie de animais selvagens, cobra venenosa, onça, fantasia o que você pensar. Mas eu não vou nem falar dos animais selvagens, eu vou falar dos barulhos. Você já passou aquela noite de terror, sabe aquele barulho que te atormenta, que te deixa com medo? Pensa, olho vendado, perigo da selva, não pode tirar a venda, nem pode gritar por socorro. O pai falou: meu filho, agora essa noite é com você. Irmão, essa noite não passava para aquele jovem. Essa noite era longa para aquele jovem, mas ele, o tempo inteiro, imagina aquele jovem ouvindo um barulho. Ele não podia gritar por socorro, mas gritar ele podia. Vai passando as horas, e quando ele sente os primeiros raios de sol batendo no seu corpo, quando ele vai tirar a venda dos olhos, para surpresa dele, sabe qual é a cena que ele vê? De frente para ele, o pai de joelho. Quando ele tira a venda dos olhos, ele diz: pai, o senhor aqui? Ele falou: meu filho, eu passei a noite toda aqui. Eu passei a noite toda te observando, porque eu queria provar se você é leal à nossa tribo, se você tem uma conduta de lealdade, e você não tirou a venda dos olhos, e você não gritou por socorro. E mais, filho, seu pai jamais vai deixar alguma fera da selva acabar com a sua vida. Escuta, eu tenho certeza que você tem o seu pastor como seu pai, mas quanta gente no meio da igreja tem tirado a venda dos olhos,
Quanta gente no meio das lutas, eu não falo tirar a venda dos olhos quando é festa. Quando é festa a gente dança, a gente come, a gente se alegra. Eu estou falando de tirar a venda dos olhos, é no meio das provas. Essa igreja passa por prova. Uau, é claro. E é no meio das provas que a gente vê quem tem uma conduta de lealdade e pode se tornar filho maduro, porque só um filho maduro tem direito, sabe, só um filho maduro pode usufruir de bênçãos, de benefícios que existem na casa. E eu quero te dizer, querido, que Deus hoje quer te promover para você se tornar filho maduro. Filho maduro pode opinar, filho maduro pode assumir responsabilidades que criança não pode. Pastor Luciano, seu filho tem quantos anos? 10. O senhor é motoqueiro. E ele já pediu para dar uma voltinha na moto? Se ele pedir, pai, me dá a chave que hoje eu vou para o Osana Kids de moto. Você ama seu filho? Você daria a chave? Por quê? Não tem estrutura, não tem maturidade, ainda não chegou o tempo. Tem muita gente que ainda não experimentou de coisas que Deus tem para liberar, porque você ainda não mostrou que você tem uma conduta de lealdade ao seu sacerdote, ao seu pastor. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Amém. Você já ouviu falar da história do melhor pastor do mundo? Quem é o melhor pastor do mundo para você? É engraçado esse negócio da história do melhor pastor do mundo. Começou no acampamento de jovens. Os jovens decidiram fazer uma enquete no acampamento. Falaram assim: vamos fazer uma enquete aqui para saber qual é o melhor pastor do mundo. E aí colocaram uma série de nomes. E um grupo ficou responsável de colher as informações. E aí foram lá. E aí, para você, entraram num quarto cheio de jovens. Qual é o melhor pastor do mundo para você? Aí o cara falou: cara, o melhor pastor do mundo é o Silas Malafaia. Que aquele cara, meu irmão, ele rebenta, bate todo mundo. E ele, sabe, briga pela causa lá e tal. Falou: beleza. E para você, guerreiro, qual é o melhor pastor do mundo? É o pastor Lucinho, cara. Pastor Lucinho, ó, mete o nariz na Bíblia, glória a Deus. Aí chegou para um jovem que estava sentado na cama. Falou: e para você, qual é o melhor pastor do mundo? Ele virou e falou assim: é o meu. Cara, o teu pastor Lucinho? Ele: não. É o Silas Malafaia? Ele: não. É o pastor lá da roça, cara. A igreja tem 30 pessoas. Ué, mas como é que teu pastor lá da roça, 30 membros, é o melhor pastor do mundo? Porque quando meu pai estava separado da minha mãe, foi ele que foi lá. Quando a gente está doente, é ele que vai lá orar pela gente. Quando a gente tem alguma necessidade, é ele que vai lá, sabe, divide o pão com a gente, é ele que ora pela gente. Então eu respeito muito esses pastores que você falaram, mas o meu é o melhor pastor do mundo. Eu quero perguntar para você: qual é o melhor pastor do mundo para você, querido? Não, acho que você não entendeu. Talvez você esteja com vergonha de dizer, sabe por quê? Porque você acha assim: não, o melhor pastor do mundo é Jesus. Eu vou chocar sua teologia. O melhor pastor do mundo não é Jesus. Jesus é o melhor pastor do universo inteiro. Escolheu o melhor do mundo para cuidar de você, querido. Agora eu acho que caiu a ficha. Pastor, então Jesus não é o melhor do mundo? Não, ele é o melhor do universo. Escolheu o seu pastor e a sua pastora que está em algum lugar para cuidar da sua vida, querido. Então eu quero perguntar para você: qual é o melhor pastor do mundo? Não, você vai, ó, rapaguela, assim, aí você vai bater no peito e dizer: é o meu. Tem que fazer barracada, irmão, eu sou carioca. Amém? Vamos combinar? Qual o melhor pastor do mundo? Aonde ele está? Não, tem que apontar para ele. Ó, vamos treinar, ó, assim, ó, rapaguela. Isso. Aí eu vou perguntar: qual o melhor pastor do mundo? Aí você vai falar: é o meu. Aonde ele está? Você vai falar: ali, ó. Beleza? Qual o melhor pastor do mundo? Aonde ele está? Qual o nome dele? Fala assim: meu pastor. Se liga no manto. O senhor vai ter que me aturar, que eu não abro mais mão do Senhor.
Você pode aplaudir o Senhor pela vida do seu pastor querido, da sua pastora. Glória a Deus. O pastor, não sou chegado a esse negócio não. Só Jesus que é digno de louvor. Só Jesus que é digno de honra. A Bíblia diz para a gente dar honra a quem merece honra. Eu conheço. Conheço não é de hoje. Conheço do tempo que ele servia no ministério do pai dele. Com violãozinho, a esposa na batera, tocando muito, e o casal junto fazendo louvor. E quando eu cheguei aqui eu falei, cara, eu quero te dar os parabéns. Porque você não quebrou aliança com seu pai até hoje. Você é legítimo. Você foi enviado junto com a sua esposa, com a pastora, para abrir esse ministério. Então você é um homem legítimo. Irmão, o que a gente mais vê hoje é pessoas, sabe o quê? O cara chega na igreja mal na foto. O cara chega na igreja, mas é ruim, irmão. Casamento arrebentado, os filhos ninguém ama mais. Vida financeira toda quebrada, é o pastor, irmão. Pastor parece até banco de emprego, RH. Pastor acredita no cara. Fala, não, meu filho, tu vai vencer. Vai lá, conversa com a esposa. Fala, não, o homem tá firme. O homem precisa de mais uma chance. Dá mais uma chance para ele. Tá bom, pastor, só vou dar mais uma chance porque é o senhor que está pedindo. Vai lá, ora pelo casal. O casal fica feliz. Volta a ter culto de avivamento de noite na casa, irmão. Sabe, as crianças já não honravam mais o pai. As crianças voltam a honrar o papai. Voltam a falar, bênção, pai. Aquele camarada estava sem emprego, o pastor vai para o empresário da cidade que tem contato, fala, olha, tem um irmão aí, cara, o cara está se recuperando, o cara está crescendo, pô, dá uma oportunidade para ele trabalhar, arruma um emprego para o cara chegou na igreja todo mal vestido, todo maltrapilho, ele olha para o pastor assim fino, porque teu pastor é fino, irmão. Já viu como é que o homem é fino? Já viu o tapa que ele deu no cabelo? É fino demais, irmão. Uma barba fina, cabelo fino, roupa fina. Aí o cara olha e fala assim, caramba, cara, eu vou me vestir igual meu pastor. O cara chega aqui quebrado, sai daqui. Aí ele vai para o monte. Não sei se tem monte aqui, tem? Tem? Terra manta. Aí ele vai para o monte, irmão. Aí quando ele chega lá no monte, tem aquela irmãzinha. Fala, servo meu, eis que te digo, teu tempo naquele lugar acabou. Ajoelha aí que eu vou orar por você, eu vou te ungir hoje. Aleluia. Irmão, é unção com enxofre, não é com óleo de unção não. É capeta. Porque onde já se viu, querido? A Bíblia diz, eu vou te provar biblicamente. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de aliança. Deus nunca vai me dar uma direção sem antes confirmar no coração ou falar com o meu pastor. Aí esse camarada que estava mal na foto, ele vira para o pastor, a família estava arrebentada. Ele vira para o pastor e fala assim, pastor, eu te amo tanto, mas sinto que o meu tempo aqui acabou. Na maioria das vezes, ele vai sozinho, porque nem a esposa quer ir. Os filhos, lá na igreja, as crianças, elas estão me chamando de vô. A minha filha chama o meu pastor de vovô Dedé. Sabe por quê? Porque a gente decidiu uma coisa, nós não vamos ser mais igreja, a gente vai ser uma família. E como família, irmão, você já viu alguém dizendo, aquele ali é meu ex-irmão, é meu ex-pai? Existe isso? Não. E a gente fez um voto lá na igreja, a gente fez uma aliança. Qual a aliança, pastor? A gente vai envelhecer junto. A gente vai criar nossos filhos junto, a gente vai crescer. E a gente está vendo os cabelos brancos nascendo junto. Esse cidadão, quando chegou na igreja, o cabelo dele era preto, irmão. Aí como é que já está? Muita gente foi embora, mas a gente fez uma aliança. A gente não abre mão disso. E eu quero hoje, querido, te dizer que hoje a gente vai fazer uma aliança aqui nesse altar. Qual a aliança, pastor? Você vai envelhecer junto do teu sacerdote.
Você vai ter prazer de andar do lado do teu pastor e da tua sacerdotisa, da sua pastora. Você vai ter prazer de dizer: qual é o melhor pastor do mundo? É o meu. Pastor, mas e os outros? Os outros eu admiro. Eu posso levar qualquer pastor lá na igreja. Porque tem pastor, cara, que ele mete a mão no peito do cara, ele traz o câncer na mão, mostra para a igreja, fala: ó, o câncer. A igreja, uau. Tem pastor que ele começa a pregar, irmão, e parece que ele é funcionário da Fuji, Kodak. Que começa a dar uma revelação atrás da outra. Aí o povo fala: uau. E quando a gente não tem aliança, sabe o que acontece? O cara fala: o pastor Luciano nunca pegou um câncerzinho na mão. O pastor Luciano nunca viu nada comigo. Aquele homem veio aqui a primeira vez, botou o olho assim em mim e falou: eis que te digo. Cara, eu vou atrás desse homem. E a gente está fazendo isso, sabe o quê? Em nome de Deus. Eu quero te dizer, querido, que hoje é tempo da gente fazer uma aliança de se tornar uma família forte. Você pode até admirar outros, mas você não abre mão de estar do lado do seu pastor. Lá na igreja eu posso levar quem for. Eles viram para mim e falam assim: cara, pastor, que coisa, hein? Meu Deus, que palavra, hein, pastor? Eu falei: cara, essa palavra arrebentou. Pastor, o cara pega o câncer aqui, joga no chão e pisa. Meu Deus. Mas o Senhor é o melhor pastor do mundo. Sabe por quê? Nós decidimos uma coisa: nós vamos nos honrar um ao outro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Samuel. Eu quero começar a pregar agora. Eu sei que o tempo é nosso adversário. 2 Samuel, capítulo de número 15. Segunda Samuel, capítulo 15. Olhe para mim, deixa aberto. 2 Samuel capítulo 15 vai falar de um momento terrível na vida e no reinado de Davi. Davi recebe unção com 17 anos, um garoto. E do tempo da unção até o tempo de ele ascender ao reino em Hebrom, demora-se mais ou menos de 20 a 25 anos. Davi assume o reinado. Davi assume o reinado. A primeira medida de Davi: vamos trazer a Arca da Aliança. A Arca da... Você tem o livro da aliança na sua mão. Como assim? Ele é composto da velha e da antiga aliança. Jesus morreu por causa de uma aliança. A aliança percorre todas as páginas da Bíblia. Davi traz a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Tem festa, a gente conhece a história. Davi vai trazer a arca, não traz da maneira adequada, Uzá toca na arca, morre, glória a Deus. Davi volta, porque a arca estava na casa de um homem chamado Obed-Edom. A arca fica na casa de um camarada chamado Abinadab, 20 anos e não acontece nada. Na casa do cara, que nem judeu era, a arca estava na casa dele. Mas quando a gente sabe tratar a aliança, a gente é beneficiado pelo poder da aliança. Eu quero te dizer, querido, que essa igreja vai aprender a andar em aliança, e eu quero declarar que a gente vai colher junto dos benefícios da aliança em nome de Jesus. Qual a diferença? Sabe, de Abinadab, que a arca ficou na casa dele e não acontece nada. Na casa de Obed-Edom, um geteu, um homem que não era nem da linhagem de Israel, a arca fica 3 meses e dá tudo certo, tudo vai adiante na casa do cara. Sabe por quê? Ele soube tratar com aliança. Se nós aprendermos a tratar com a aliança de Deus, querido, a gente vai viver um tempo de prosperidade, de milagres, de vitória. Eu quero profetizar que nós vamos viver juntos em nome de Jesus, amém? Eu posso falar isso porque de 2010 para cá eu tenho colhido dos frutos da aliança. Esse ano, pela 4ª vez, eu subi a Sião.
E esse ano Deus me presenteou, porque eu fui do lado da minha esposa, pisei na terra santa do lado do meu amor, olhei para ela e falei: meu amor, pode chorar, que a gente está junto aqui na terra santa. E eu quero profetizar, querido, que a aliança vai te levar a Sião também, em nome de Jesus. Nós vamos pisar naquela terra junto e declarar: nós estamos aqui para servir e para amar mais ainda o Deus da aliança. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um forte aplauso no nome do Senhor. Glória a Deus. Davi traz a arca da aliança de volta. Davi faz uma festa, celebra a festa, libera a bênção para o povo. Sabe, o reinado de Davi está tudo indo muito bem. Mas um dos filhos, chamado Absalão, a Bíblia diz que ele ficava na porta da cidade e ele roubava o coração do povo. Absalão a gente pode comparar os pastores auxiliares. Tem pastor auxiliar que ele fica doido para roubar o coração do povo. Fala: não, o pastor Luciano deve estar muito ocupado, ele se tornou um homem muito ocupado agora. Ah, quem dera se eu fosse o pastor da Osana Taubaté. Ah, você ia ser bem atendido. Pastor, não tem tempo para te atender, né? Eu te atendo. E o Absalão ia roubando o coração do povo. E ele estava preparando uma conspirata contra Davi. Agora, quem era Absalão? Filho. Davi era bom de espada, não perdia para ninguém. Mas ele ia levantar a espada contra o próprio filho. Ele ia pegar uma espada e matar o próprio filho. Aquela guerra para Davi era uma guerra perdida. Era uma guerra que ele não ia ter sucesso. E a Bíblia diz que Absalão, ele dá o golpe. Ele arruma uns camaradas que ele já tinha roubado o coração e falou: olha, gente, quando vocês ouvirem a buzina tocar, vocês começam a gritar: Absalão é o rei, Absalão é o rei. E manda tocar a buzina, os homens começam a dizer: Absalão agora é o nosso rei. Davi tem que sair às pressas, e Davi sai às pressas, não é porque era covarde e fugia de espada. Davi tinha que sair às pressas, sabe por quê? Porque ele não ia passar a espada no pescoço do filho. Davi saiu às pressas porque Absalão era tão mau que ele intentava não apenas matar Davi, mas matar todo mundo que estava com Davi. E a Bíblia diz que Davi vai saindo de Jerusalém, ele vai levando todos os valentes dele, homens que ele tinha treinado dentro da caverna de Adulão, vai saindo. A Bíblia diz, olha aqui para mim, Davi para na última casa de Jerusalém. Quando ele para na última casa, Davi não fala uma palavra, homem a homem ia passando. E diz o texto, pode vir aqui, pastor Luciano, por favor. Diz o texto, Davi parado na última casa. Aqui está o teu Davi, homem segundo o coração de Deus. Cada valente que passava, gente que tinha tido vitória com Davi, gente que tinha lutado com espada com Davi, mas aquela luta eles não podiam lutar. Eles paravam, olhavam nos pés do rei, subiam os olhos, com lágrima, Davi chorando. Eles não liberavam uma palavra. E aquele olhar estava dizendo, sabe o que? Eu estou contigo, rei. Estou fechado. Davi chorava. Você pode imaginar, querido, que nessa luta Davi não tinha o que fazer. Ia passando, sabe, guerreiro após guerreiro, as crianças de colo, olhava para o rei. O rei devia de olhar. Eu não posso fazer nada nessa guerra. Passam todos os valentes. E aí a Bíblia diz, 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 19 em diante, se não me engano no versículo de número 21, que vai passando um homem por nome de Itai. Você já ouviu falar do Itai na Bíblia? Herói que estava ali, a gente nunca olhou para ele. O Itai era um geteu, não era um israelita, tinha acabado de chegar em Jerusalém. Davi tinha dado uma porção de terra para ele e falou, olha, você pode ficar aqui. Itai era líder de 600 homens, homens com mulheres. E judeus, se tem um negócio que eles gostam de fazer, é filho, irmão. Eu estive em Israel e como os homens gostam, é um no colo, um mamando, carrinho lá é só carrinho, só vê aqueles carrinhos duplo, e dois, um maiorzinho do lado do pai e o outro do outro lado. Eu falei, uau, esses caras gostam de fazer culto de noite, irmão. Era Itai, 600 homens, fora as mulheres e os filhos. Davi dá uma porção de terra para eles e diz, olha, pode ficar, vocês vão prosperar.
E o tempo que Itai fica ali prospera. O tempo que Itai está ali com a família, sabe, as crianças estão crescendo e tudo vai dando certo. Só que Davi está saindo. E Itai decide: a nossa maior conquista não é a terra, mas a nossa maior conquista é a aliança com esse homem de Deus. Escuta, querido, a tua maior conquista não é aquilo que você possui. A tua maior conquista não é sabe, aquele bem que você adquiriu. A tua maior conquista é a tua aliança com o teu sacerdote. A Bíblia diz que passam todos os valentes, mas Itai é o último. Itai, como todos os outros, olha nos pés do rei quando ele levanta os olhos. Davi quebra o silêncio e diz: você não precisa ir conosco. Você é geteu. O próximo rei vai te tratar com misericórdia e benevolência. Eu já te dei a terra, você está debaixo da bênção. Cara, Itai faz um negócio que me faz arrepiar. O Itai olha nos olhos de Davi e diz: meu rei, eu vou estar contigo, seja para a vida ou para a morte, eu não te deixarei. Será que hoje você pode ser um Itai aqui nessa igreja? E olhar nos olhos do seu pastor e da sua pastora e dizer: olha, pastor, 2017 eu passei por lutas, mas também tive conquistas. Mas eu quero te dizer que a minha maior conquista é a minha aliança com o Senhor. E eu vou estar contigo, pastor, seja para a vida ou para a morte. Eu estou fechado contigo na aliança. Será que hoje tem filhos aqui que vão ser tão leais? Sabe, eu já vi muita gente tratando o pastor como se fosse um miserável. O pastor está com o sapato rasgado, aí o povo fala assim: caramba, aí que miserável, não tem nem dinheiro para comprar um sapato. O pastor compra um sapato bonito igual o do teu pastor aqui, top. Fala: o pastor está roubando a igreja. O povo sempre fala. Mas chegou o tempo dos Itais se levantarem. Itai é gente leal e gente que conhece uma moeda chamada honra. Vou te ensinar um negócio. Se você der algo para o teu pastor porque ele está precisando, o nome disso é ação social. Agora, você já foi no shopping? Você já foi naquela padaria que tem um pão diferente? Não vou nem falar de roupa, porque o homem que anda bem vestido assim, cara, uau. Eu quero chegar nesse nível, eu estou meio fraco, irmão. Tu é chique, cara. É o povo, né? Sabe, você já foi naquela padaria comprar aquele pão que tu fala assim: cara, o pão dessa padaria. Aí você, lá na padaria, você lembrou do seu pastor? Cara, eu vou levar pão para o meu pastor. Mas eu não vou levar e deixar lá. Eu vou tomar café junto com ele essa tarde, porque eu quero renovar a minha aliança com ele. Dizer: pastor, a gente está aqui, seja para a vida ou para a morte, a gente vai estar junto. Irmão, quando a minha igreja experimentou disso, eu tomei tanto café que olha o resultado. Teve um dia que chegou uma irmã na igreja, lá em casa. Sabe, pensa aquela irmãzinha que, quando ela ligava o telefone, só faltava tocar aquela música do Missão Impossível. Tanadam, tanadam, porque era só problema. Um dia aquela irmãzinha brotou de tarde lá, eu falei: cara, tananã. Falei: o que foi, irmão? Aconteceu algum problema? Ela: não, pastor, eu aprendi que eu tenho uma aliança contigo. Eu vim aqui para tomar um café com o Senhor e renovar a minha aliança. Dizer que eu estou aqui, seja para a vida ou para a morte. Tinha um irmão que todo dia de manhã, a minha esposa gostava de um pão. Era um pão diferente. Sabe onde o pão era fabricado? Dentro da comunidade. Eu vou falar o termo que a galera usa: favela. Mas pensa, um pão bom. Mas era lá dentro da bocada, irmão. Eu falava: meu amor, eu te amo, mas não tenho coragem de ir lá comprar esse pão para você. Assim, meu amor por você é muito grande, mas a bala canta lá, meu bem. Vamos comer outro pãozinho. E um irmão, todo dia, ele ia, antes de trabalhar, ele comprava pão nessa padaria, ele assim, é blindado. Porque tem uns irmãos assim que tem um trânsito diferente lá dentro. Todo dia que ele ia trabalhar, ele comprava pão para a família dele.
E ele abriu o portão da minha casa, amarrava o pão. Ele saía muito cedo, amarrava o pão na porta e botava um bilhetinho. Pastor, eu fui na padaria e lembrei do Senhor mais uma vez. Eu tenho uma aliança contigo. Um dia um casal que só estava me dando problema. Eles ouviram da mensagem da aliança e estavam numa loja. O marido foi comprar um sapato, ele olhou para o sapato e falou, cara, esse sapato é a cara do pastor. A esposa falou, mas o pastor já tem sapato. Ele falou, mas ele não precisa, ele merece. Irmão, eu tenho aquele sapato até hoje. Mas eu usei tanto. A minha esposa falou, amor, já está velho, joga fora. Eu falei, não, isso é marco da aliança. Esse daí eu não jogo fora. Porque todas as vezes que eu olho para aquele sapato, eu lembro daquele casal. Irmão, você pensa como eu subo para pregar no altar da minha igreja quando eu olho para o rostinho dessa turma. Eu subo igual um leão para pregar ali. Eu dou meu tudo. Sabe, às vezes eu prego, estou com febre, eu estou doente, mas eu subo ali, eu dou todo o meu gás. Sabe por quê? Porque a gente decidiu que a gente vai honrar um ao outro. E eu quero te dizer, a aliança não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. A partir do momento que eu falo, eu estou contigo para a vida e para a morte, você pode ter certeza que o teu pastor já está com você. Seja para viver ou para morrer, ele está junto contigo o tempo todo. Mas talvez você pense assim, pastor, mas beleza, o meu Davi está aqui. Eu amo esse cara. Quem é casado, mais uma vez, os homens, fica sem declarar o amor para ela. Você faz tudo, bota comida dentro de casa, paga a sobrancelha, paga a unha, paga o cabelo, paga a esteticista, paga isso, o perfume, a roupa, isso e aquilo e tal. Mas não fala eu te amo para você ver. Teve um dia que a minha esposa falou assim, você ainda não falou te amo hoje. Eu falei, não, que burro que eu fui, meu amor, eu te amo, meu bem, vem cá. Abracei. Sabe por quê? Amor tem que ser verbalizado. Aliança tem que ser feita, mas tem que ser verbalizada. E hoje você vai ter oportunidade de olhar nos olhos do seu pastor. Ele não está saindo da Jerusalém. Não tem Absalão aqui. Mas hoje é dia de você olhar nos olhos dele e dizer, eu quero ser o teu Itai. Eu vou estar contigo, seja para a vida ou seja para a morte. Seja no tempo que essa igreja estiver explodindo, ou seja no tempo que a gente esteja passando a maior magrela. Eu estou contigo, pastor. Seja no tempo onde está tudo dando certo, porque tem tempo na igreja que tudo dá certo, irmão. O irmão do violão, o irmão não, é o pastor. O pastor pega o violão, quando ele começa a tocar o acorde, a glória já desceu, já tem gente arrebatada. Vamos fazer um projeto aqui, antes de fazer o projeto já deu certo tudo. Tem tempo na igreja que dá tudo certo, mas tem tempo, querido, que a gente rema, a gente faz, a gente trabalha, a gente faz mais uma vez e parece que o negócio está difícil. E é nessa hora que os aliançados dizem, eu estou contigo, seja para a vida ou seja para a morte. Você está entendendo isso? Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu sei que o nosso tempo é nosso inimigo aqui. Eu queria chamar a pastora. Pode alguém chamar ela, por favor? Vem cá, homem de Deus. Irmão, eu sei que esse homem é santo. Tem uns caras que a gente anda que a gente desconfia que são anjos. E tem uns que a gente tem certeza que é, irmão. Eu conheço. Eu sei que é homem de Deus. Não é ladrão. Marido de uma só mulher. Pai de família, honra os filhos. Eu sei que é um excelente pastor. Mas quanto tempo você não olha nos olhos dele? Diz, eu quero estar contigo. Tu é o meu pai. Seja para a vida ou para a morte. Quando a gente começou a fazer isso na igreja, chegou um menino que aquele menino me fez chorar. Ele falou assim, pô pastor, eu até quero, mas eu tenho dificuldade porque eu nunca tive um pai, cara. Eu até queria te chamar de pai, mas eu tenho dificuldade nesse assunto, porque eu não tive. Cara, eu agarrei aquele cara, falei, você não teve, mas a partir de hoje você tem. E todo dia que ele me vê, ele fala, bênção pastor.
E quando eu não respondo, ele fala, pastor, minha bênção. Eu falo, Deus te abençoe, filho. Você tem pedido a bênção do seu pastor? Salim, vem cá, Salim. É meu filho mais velho. Eu chamei ele para estar aqui hoje, comigo, porque o Salim é fruto do meu ministério. 20 anos viciado em cocaína, 24 anos viciado em cocaína. E um dia eu estava na porta de um bar, chovendo muito, a gente não conseguia ter acesso à igreja por causa da chuva. E eu na porta de um bar, cheguei a ele, mas estava muito doidão, muito pancado. Eu sabia que ele era esposo de uma discípula nossa. Aquela mulher estava fazendo jejum pela vida desse homem. Eu falei, Deus, esse cara que acabou de passar aqui, eu profetizo que ele vai ser meu discípulo, amanhã vai ser meu diácono. Muito doido. E daquele dia em diante a palavra entrou no coração. Foi convidado para participar de uma célula, foi para a célula. Aquele dia ele chorou horrores na célula, mas coração duro, irmão. Falou, não vou aceitar Jesus não, pastor. Falei, fica à vontade. No domingo ele foi à igreja. Chorou mais uns litros. Na hora do apelo ele foi à frente. 24 anos viciado em cocaína. Daquela noite em diante, limpo para a glória do nome de Jesus. E a gente já caminha junto desde 2002. E ele é um excelente motorista de caminhão. E quando a gente saiu do mercado, a igreja foi para a sala da nossa casa, 4x4. Muita gente me deixou, porque a gente saiu do mercado, lugarzaço. E a galera falou assim, pô pastor, agora a gente não tem mais tempo, eu te amo muito, mas não é nem o tempo que acabou, é o templo que acabou. Eu vou embora. E cara, não faz isso não me deixa não, pô. É um tempo difícil, é tempo de ficar aqui. Pô pastor, estou indo chegado. E ele permaneceu comigo. A gente alugou um terraço, começamos tudo de novo. Era uma igreja muito engraçada, só tinha teto, não tinha mais nada. A igreja não tinha parede, não tinha banheiro, não tinha nada, só tinha o teto, era um terraço. A gente não tinha dinheiro, não tinha luz, não tinha nada na igreja. Eu fui ser eletricista, pedreiro e mais do que você imaginar. Conseguimos botar parede, botamos janela, botamos piso, não tinha piso. Mas todas as vezes que eu olhava para o teto da igreja, aquelas telhas de amianto ondulada, e quando aquela telha fica velha, ela fica preta em cima, mas a telha estava tão velha que ela ficou preta embaixo. E pior, quando chovia, assim, os irmãos eu proibia de cantar vai chover, porque chovia dentro também. E teve um dia que eu estava no culto, esse camarada estava do meu lado, eu não prestei atenção, eu olhei para o teto, eu falei, cara, esse teto é a minha vergonha. E ele estava começando a trabalhar numa empresa de forro, e ele me ouviu falar. Ele me chamou e falou assim, pastor, eu sou teu filho, eu vou cobrir a tua vergonha. Falei, que vergonha? O teto, o senhor falou que é a sua vergonha. Falei, não, cara. Esse homem assim, tem gente que vai para o quarto para fazer culto. Esse camarada, ele pisca para a esposa dele e ela fica grávida. Esse cara tem 7 filhos, irmão. Não, ele é muito bom de serviço. É 6. Meu Deus. Não, porque ele vai ficar longe da esposa essa noite, de repente, quando voltar para o Rio de Janeiro, tem culto lá. Eu falei, cara, você tem muita boca para você alimentar. Eu sei da tua condição. Eu sei quanto você ganha. Ele falou, pastor, o senhor precisa me deixar cobrir a tua vergonha. Eu sou teu Itai. Eu sou teu aliado aqui. É a tua vergonha, eu vou cobrir ela. Ele foi falar com o patrão, falou, olha, pode descontar 1 ano inteiro do meu salário, mas bota o forro lá na minha igreja. Em 1 semana o forro estava colocado. Irmão, quando o pastor vê isso, ele fica valente demais, querido. Eu profetizei sobre a vida dele, eu falei, cara, você não vai trabalhar mais para ninguém. Você não vai dirigir mais caminhão para ninguém, eu profetizo o teu caminhão.
Um ano depois, ele estava adquirindo o caminhão dele, trabalhou um bom tempo com o caminhão dele. E hoje eu trouxe ele aqui para dizer para você, na frente de toda a igreja, que Deus, a partir de hoje, está mudando a tua sorte mais uma vez. Porque você sempre foi um Itai. E Deus, a partir de hoje, está mudando a sua sorte em nome de Jesus. Eu quero declarar, querido, que você hoje tem a oportunidade de chegar diante do teu pastor e da tua pastora. A gente santa. Olhar nos olhos e dizer: pastor, deixa eu ser o teu Itai. Deixa eu ser o teu filho. Deixa eu cobrir tua vergonha. Porque eu vou estar contigo. Seja para a vida ou seja para a morte. Eu faço uma aliança. O Senhor vai ser meu pai. Meus filhos vão ser seus netos. E a gente vai envelhecer junto. E a gente vai manifestar a glória de Deus. E quando o povo passar lá na rua, vai ver que aqui não é uma igreja, mas é uma família que se reúne durante a semana e aos domingos.